os minutos ali já que nos restam, eu queria que isso não estivesse acontecendo, mas a gente está vendo nos últimos anos uma utilização indiscriminada de muitas medicações no meio do esporte competitivo. E às vezes a garotada que quer o caminho da facilidade, que não quer percorrer o caminho mais longo, porque esse caminho mais longo é o que nos traz a experiência, é que nos traz as feridas, e as feridas são muito importantes para que nós olhemos para essas cicatrizes e digamos, eu sei por que eu tenho essa cicatriz, e eu sei por que eu não a quero mais me ferir, que eu não quero mais me ferir. Então, tem uma geração que está absolutamente esquecendo que o caminho mais longo, apesar de ser mais difícil, é um caminho que vai levar à vitória e que não tem atalho. O atalho muitas vezes é perigoso. A gente perdeu recentemente um fisiculturista daqui do Amazonas, na cidade de Irunepé, um garoto que eu não conhecia, mas que todo mundo falava, tem muitos amigos que eu conhecia e todo mundo falava muito bem dele, mas foi competir e teve um mal súbito, teve uma parada cardíaca e não foi reanimado com êxito e veio a óbito com 26 anos de idade, segundo a reportagem que eu li. Não foi o primeiro que morreu desta forma, não foi o primeiro fisiculturista que faleceu. Muitas das vezes as pessoas falam assim, foi isso e aquilo. A bem da verdade, eu não vou trazer aqui conjecturas acerca do que foi que causou a sua morte, até em respeito à sua família que vive esse momento de dor, mas é necessário que a gente leve em consideração que muitas vezes as escolhas que muitos fisiculturistas e outras que não são atletas fazem, são escolhas que não são corretas, como o uso indiscriminado e abusivo da testosterona, que pode produzir fibrose miocárdica, e a fibrose miocárdica produzir arritmia. O uso indiscriminado, às vezes, de diuréticos, que podem produzir redução de potássio, e a redução de potássio levar a arritmias. Que utilizam muitas vezes pré-treinos ou medicamentos como clenbuterol para aumentar o seu gasto energético, e essas próprias medicações levam por si só a arritmia. Então, essa exposição a uma série de medicamentos, ela precisa ser questionada no meio do fisiculturismo. Tenho muitos amigos que são desse meio, eu adoro o meio, mas eu não gosto dessa naturalidade que se dá ao uso de várias medicações, às vezes em pirâmide, e que estão expondo não somente atletas, mas usuários simplesmente pela questão estética. Então, a gente precisa, e você, como presidente da sociedade, eu gostaria que você fizesse, para a gente concluir aqui, um manifesto em relação a essa questão, principalmente por você ser uma médica da área, da especialidade, e que precisa também conhecer essa situação. É importante nós atentarmos, todas as vezes que nós vamos ler sobre as doenças cardiovasculares, como preveni-las, as nossas diretrizes, que são as escrituras, que eu costumo dizer, são as escrituras que nós somos orientados a seguir para poder também passar essa orientação para os nossos pacientes. Ela fala da prática regular de atividade física. Ela não fala de medicações estimulantes para aumentar a performance na atividade física. Então, todas as vezes que você vai praticar atividade física, eu sei que é difícil você ter aquela disposição de fazer atividade física, de fazer caminhada, ou fazer um pouco de musculação, que também é importante, mas
o uso indiscriminado de determinadas medicações, elas favorecem o aparecimento de doenças cardíacas e favorecem o aparecimento de arritmias que muitas das vezes são fatais. Então, assim, é perder jovens no auge da sua vida, naquele momento mais belo que é a juventude, entendeu? Por causa de uma arritmia, pelo uso indiscriminado de determinada substância, e muitas das vezes várias substâncias que vão interagir entre si e que vão favorecer, exacerbar exacerbar essas arritmias que são fatais. Então, toda e qualquer substância, medicação, ela tem que ter a orientação do profissional médico, porque nós vamos poder dosá-las de forma adequada, sem trazer nenhum efeito deletério. Então, isso eu digo não só, toda e qualquer substância, é um chá, é uma medicação, tem que ser dosada essa medicação e a dose é de acordo com cada indivíduo. Então, antes de você fazer uma atividade física, tomar uma decisão para usar determinadas substâncias, você tem que procurar um especialista, tem que procurar o cardiologista e, na dúvida, pesquise, pergunte, questione, porque você pode pagar muito caro. O preço é alto. O preço é altíssimo por causa disso. Então, faça a sua atividade física regular, faça a sua corrida, vá fazer a musculação todos os dias, 3 vezes na semana. Você vai conseguir prevenir as doenças cardiovasculares com a perda de peso, alimentação saudável, sem necessitar de determinadas substâncias. Agora, é claro, existe o treino que você faz para prevenção de doenças cardiovasculares, mas existe o treino no nível mais alto, né, de alta performance, que tem que ter orientação de uma equipe multidisciplinar, não pode ser uso indiscriminado. E, sobretudo, esses que estão em alta performance, eles precisam ser avaliados com regularidade. A avaliação cardiovascular é uma condição essencial para todo atleta de alto nível. Por quê? Porque se a gente já avalia pessoas que estão que têm uma vida e uma rotina normal, que não se expõe a tantos riscos, que são pessoas que, por exemplo, mas às vezes eu ouço assim umas besteiras, sabe, na internet, eu vou ler uns comentários aí e falo assim, não, vocês têm que falar sobre quem está fumando, quem é sedentário, a gente fala isso todo dia. Realmente, tabagismo é um fator de risco absolutamente deletério ao coração, aos pulmões. Hoje, ainda com essa questão de fumar cigarro eletrônico, é muito mais danoso aos pulmões. Muita gente está sofrendo com relação a isso. Sedentarismo, tal qual o tabagismo, é um dos fatores de risco importantíssimos. Eu sempre levo em consideração isso em todas as matérias em que eu escrevo, ou que eu estou no Instagram, ou quando eu tenho a oportunidade de falar aos meus pacientes, sempre digo que o sedentarismo é um fator de risco tal qual o tabagismo. São fatores de risco modificáveis, são aqueles que a gente consegue modificar. Precisa ter um certo esmero, um certo cuidado, não é isso, Márcia? Mas essa questão, por exemplo, do atleta de alta performance, ele precisa dessa avaliação. Mas também as pessoas que estão de forma indiscriminada, utilizando ou hormônio, ou o que é mais grave, que não são atletas de alto nível, que não estão se submetendo a uma prática regular, que não vivem do esporte, mas que se submetem a protocolos que são semelhantes a que atletas fazem, né? Mas são protocolos que não são somente em relação à dieta ou à prática da atividade física, são mais relacionados às medicações que eles utilizam. É tal do atalho que a gente está falando aqui. Então, se você quer fazer o uso, avalie o preço que você vai pagar, veja qual é se você realmente tem esse objetivo, mas se submeta a uma avaliação cardiovascular com regularidade. Se você fizer isso, você vai ter um benefício muito bom e um menor risco cardiovascular de desenvolvimento. Inclusive, Márcia, não são todas as pessoas que
que podem fazer uso, por exemplo, de